E aí, pessoal, bem-vindo ao canal. Estamos mais uma vez aqui para dar continuação à série Sã Doutrina. Hoje nós vamos falar de um assunto autoexplicativo nas Escrituras. Polêmico? Não, Alguém né? diz que é polêmico porque quer questionar a decisão de Deus. Mas não é polêmico, é autoexplicativo. Se você estiver realmente ocupado em saber o que Deus pensa sobre o assunto, não tem polêmica nenhuma, é um texto autoexplicativo. Até porque a polêmica nesse assunto vai nos tirar a simplicidade É isso que o mesmo. Senhor aplica esse assunto, porque é um princípio. Isso Aqui, mesmo. como é que eu vou ficar achando polêmica num princípio de Deus, né, manos? Isso é pecado. É igual alguém tentar achar polêmica no Qual é da Gravidade. Exatamente. Vai se esborrachar, Vai dar ruim. vai dar ruim. Bom, lembrando algumas coisas, Salmos 19 nos fala sobre a lei do Senhor. Ela diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Lá também diz que o preceito do Senhor é límpido e purifica o coração. Preceito é quando você entende o motivo pelo qual a lei foi estabelecida por Deus. Então você que deseja obedecer o Pai, você que nasceu de novo, você que quer nascer de novo e ter Deus como um Pai e passar a obedecê-lo com um coração cheio de alegria, é necessário que você compreenda o que Deus quer ensinar quando Ele nos ensina, quando Ele fez alguma coisa. Então, uma forma errada de você entender sobre qualquer assunto sobre o que Deus pensa é você buscar textos que não falam sobre aquilo. Se eu quero entender sobre casamento, eu preciso entender todos os textos que a palavra de Deus me ensina sobre casamento. Não adianta eu pegar um texto sobre novo nascimento para explicar uma problemática de casamento. O nome disso é analogismo. Pre- Remendo de pano novo em pano velho. O nome pre- disso é tampar o sol com a peneira. É pretexto. Pretexto. Esse é o texto desconexo, né? Pega um versículo Fora de contexto. totalmente fora Para de atender contexto aquilo que eu quero. para atender o meu ideal. Aí entra a tal da polêmica. Pecado. Pronto. Então, o assunto que nós vamos falar não é polêmico, porque Deus é muito claro ao expressar a sua forma de pensar no assunto, melhor, a sua forma de pensar, o seu princípio. Porque se fosse só uma forma de pensar, você poderia pensar diferente. Mas não é uma questão de como pensa, é uma questão de princípio. De outra forma, não funciona. Então, o Senhor que criou o negócio, ele define como ele funciona, beleza? Então, nós vamos entender, vamos ler o texto. Lembrando outro aspecto, Jesus, no versículo 20 de Mateus 5, ele começa falando que se a nossa justiça, se a nossa capacidade de obedecer à lei não exceder em muito a dos estudiosos da lei, de maneira nenhuma nós vamos herdar o reino dos céus. E aqui Jesus está dizendo como nesse assunto a nossa justiça deve exceder. Amém. Lembrando que a gente está falando da palavra. Nós não estamos falando da nossa opinião. Ótimo. Nós estamos aqui recitando as escrituras e o que está na mente do Senhor. Não o que nós pensamos. Mas vamos avaliar. Nós pensamos como o Senhor pensa. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Não é o Gladys, nem o Eric, nem o Danilo que estão falando sobre esse assunto. Essa é a opinião de Deus sobre o assunto. É verdade. É isso Se mesmo. algum dia nós tivermos uma opinião diferente, no momento que nós vimos nas Escrituras qual era o princípio de Deus, nós mudamos de opinião. Eu estava ouvindo um irmão falar essa semana, estava ouvindo uma pregação dele, um irmão lá de Porto Alegre. Ele falou assim, gente, o que está escrito aqui é exatamente o que está escrito. Não há margem para interpretação. Se eu quero interpretar, é porque eu quero fazer aquilo que me é conveniente. Exatamente. Beleza. Eu estou sem a Bíblia aqui. Eu vou pedir para que vocês leiam para mim Mateus 5, 27 e 32. É o segundo ouviste que foi dito aos antigos. Ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito,
Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Amém. Então, o Senhor, no assunto adultério, ouviste que foi dito não adulterarás, nesse assunto o Senhor começa a trazer duas perspectivas que você precisa considerar. A primeira eu gosto de definir assim, é a batalha de todo homem. E Jesus define essa batalha assim: ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. E em cima disso, eles definiam uma regra para as pessoas obedecerem. E Jesus, bacana, mano, Jesus não traz a opinião de Jesus. Ele traz a opinião dele, porque ele é Deus. Mas ele vai lá nas Escrituras, em Êxodo 20, e ele traz cita as Escrituras. Ele citava as Escrituras. Ele não ficava, ó, a minha ideia é essa. Não, olha só. Ouviste o que foi dito e traz as Escrituras para vários, quase todos os assuntos, ele citava as Escrituras. Mano, velho, agora vai ensinar vocês a praticar. É como se ele dissesse assim: como é que se pratica esse negócio de não adulterar? Aí ele começa falando. É importante a gente frisar o seguinte: adultério caracteriza a relação de pessoas que são casadas, comprometidas e se envolvem com outras pessoas. A relação entre solteiros pode ser classificada como prostituição, como fornicação, mas adultério se aplica a pelo menos uma das partes estar comprometida, casada com alguém. O Eric, então clareia algo pra gente, por favor. O que se configura casamento? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá? Vamos chegar lá. Obrigado. Então, primeiro o Senhor fala o seguinte: não adulterarás. E aí ele começa: mas eu, porém, vos digo. O mano mais velho vai ensinar vocês como praticar esse negócio. Qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, a sua mente já adulterou com ela. Olhar uma mulher bonita é pecado? Não. Jesus diz assim: olhar para uma mulher com intenção impura. Érico, o que você está dizendo? Nada além do que Jesus disse. Jesus não disse só olhar para uma mulher. Ele disse: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já adulterou com ela. Mas a Escritura não está falando somente não adulterarás? Mas aqui as Escrituras estão falando: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, Amém. em seu coração já adulterou com E ela. aí volta ali em 5:20 que você citou no começo: se a vossa justiça Não exceder. não exceder. O Jesus está mostrando o exceder. O exceder, amados, é você entender o espírito da lei, o preceito da lei, para que você conheça o coração de Deus. A lei, o objetivo dela não é simplesmente ser obedecida, é que ao praticar a lei eu conheça o Deus que me deu a lei para prover a mim vida abundante. O Senhor continua naquela métrica do versículo 1 ao 12 de ensinar aos discípulos o que era vida abundante. Então Jesus diz assim, se você olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração você já adulterou com ela. Logo depois, o que é intenção impura, mano? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, para não ser muito Você rapidinho. falou e eu estou pensando: suprir a minha necessidade. Pronto, é uma intenção impura. A minha necessidade precisa ser suprida. Sim. Como é que eu olho para uma mulher com intenção impura? Olho, e esse olhar vai além do olhar, entra um desejo de ter, de poder. De se autossuprir, de se Pelo autossatisfazer. Exatamente. Imaginação, ideias. Então, como ele falou sobre adultério, ele está falando de um homem que já pertence a uma mulher e essa mulher pertence a ele pelo casamento, mas ele olha para uma outra mulher com intenção impura. Qualquer intenção de autossatisfação ou autoprazer com outra mulher que não seja minha esposa é intenção impura e configura aos olhos do meu Senhor adultério. Eric, mas a mulher estava lá se mostrando para ser vista mesmo. Jesus abriu a exceção? Não. Não, Eric, mas a mulher está lá do outro lado da tela, nem sabe que eu estava olhando. Jesus abriu essa exceção? Não. Ela precisa saber que você está... Jesus justamente olha. coloca aqui: qualquer um que olhar para uma mulher
Não importa o meio, não importa de onde você esteja, se ela sabe, se ela não sabe. Se você olhar com intenção impura em seu coração, você já cometeu o adultério. Você pode cortar, se for o caso. Mas olha só. Se o cara olha para a mulher do irmão, por exemplo, mas ele não tem o olhar impuro, mas ele pensa, pô, minha esposa podia ser igual a essa mulher. Vai, comparação não é impureza? Ah, que legal. Eu estou comparando. Exatamente isso. E aí eu consegui, em um tempo recorde, desobedecer 2 mandamentos do decálogo. Até o 10º. Não adulterarás E não e não cobiçarás. cobiçarás a mulher do teu próximo. Olha que beleza. O 7º e o 10º eu O quebrei. inverso também é verdadeiro, né? A mulher olha aquele galã da novela e fala assim, puxa, meu marido podia ser assim. Exatamente. Podia ser assim. Isso é cobiça. A cobiça é a intenção impura. Pronto. 2 em um só. Matou 2 coelhos com uma caixa d'água só. E Tiago diz que a cobiça, ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. E eu estava pensando nisso agora, eu já tinha pensado nisso outra hora. Mas quando a gente pega com base por Mateus 5,20, onde ele fala, se a justiça de vocês não exceder em muito, então cobiça é lógico que é impureza. Caramba. Se eu tô bravo com a minha mulher, eu tô bravo com ela, me aborreceu. É lógico, não é todo mundo que passa por isso. Mas alguns maridos, as mulheres irritam eles. Então, a minha mulher me irritou de manhã cedo e eu fiquei bravo com ela. E eu começo, então, com base nisso, buscar escapes psicológicos. Muitos homens, hoje em dia, encontram como escape psicológico a pornografia. Olhar as meninas dançando no TikTok, no Instagram. E até uma forma dele compensar, dele despressurizar. Esse escape psicológico é intenção impura ou não? Com certeza. Então, olha só, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já adulterou com ela. Eu lembrei de um texto de Jó, em que ele diz assim... Aquele é macho, hein? Ai, caramba. Fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, repousaria ele sobre uma donzela? Aí Jó começou a falar como combater esse pecado, que talvez seja um dos mais cometidos hoje em silêncio. Aí Jó assumiu uma postura de homem de Deus, né? Bom, Jesus fala como combater. Ele diz assim, se teu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora. Porque é melhor você entrar sem um de teus membros no reino dos céus do que com todo o corpo você ir para o inferno. Sabe qual é uma estuticiazinha que entra bem sutil? Já entra bem sutil? Já aconteceu comigo, eu já vim te falando. Não, cara, só olhei uma vez. Se olhar a segunda que é o problema. Jesus não disse isso. Jesus não falou isso, ele falou se você olhar. Com intenção impura. Jesus diz assim, se eu olhar com intenção impura. Mas eu só estou olhando, eu não estou indo em prostíbulos, eu não estou indo buscar me satisfazer na rua. Você Intenção tá impura. Se teu olho, é assim que se combate esse pecado. Sabe por que Jesus bota um assunto tão extremo para combater? Porque não existe como lidar com esse pecado de forma leve, polida, política. Não existe, mano. Aí uma vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa que perguntou a um determinado irmão assim, como é que faz? O que Jesus quis dizer quando ele disse, se o teu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora? Jesus quis dizer isso aqui, ó, queridos, ó. Resolve. Se o seu olho pecar, resolve o problema. Se sua mão te faz pecar, se sua mão direita te faz pecar, corta ela e joga fora. Porque é melhor que você corte a sua mão e jogue fora e você entre sem nenhum membro no reino dos céus do que com todo o seu corpo você ir para o inferno. Esse é o ensino de Jesus, prático. Sabe qual é a verdade disso tudo? A verdade disso tudo é que o dia que você estiver disposto a furar o olho e cortar a sua mão, você nunca mais põe o seu olho nem a mão onde não deve. O segundo versículo após, Jó diz assim, fiz uma aliança com os meus olhos, por isso não como posso repousá-los sobre uma donzela. E depois ele fala assim, que outros se deitem sobre a mulher de minha mocidade. Que outros se deitem sobre a minha mulher, se eu for infiel à mulher que Deus me deu em minha mocidade.
há indícios históricos que o livro de Jó é pré-diluviano, é antes da lei. Isso era só o temor do Senhor que havia no coração desse homem. Então, queridos, para ser discípulo de Jesus e exceder a lei e obedecer a Jesus, tu tem que ser homem pra caramba, velho. Até porque... E eu não vou fingir que é inclusivo, não, porque o reino de Deus não é inclusivo. O reino de Deus é pedreira, velho. Tem que passar pela porta e viver pelo poder de Deus. Tem que desistir de si mesmo. Porque se eu repousar os meus olhos sobre outra mulher com intenção impura em meu coração, eu já adulterei com ela. Ô, Eric, mas 1 João 3,6, se eu não me engano, o senhor traz algo forte em cima disso também. Porque repousar os olhos com intenção impura configura-se um pecado consciente. Correto? Correto. E 1 João diz que aquele que vive na prática do pecado nunca viu nem ouviu o Senhor. Não conheceu. Então significa que possivelmente essa pessoa não teve uma experiência genuína de fato com o Senhor. Porque não é um pecado, o adultério não é um pecado somente contra a minha esposa. Mas eu preciso primeiramente pensar que eu estou pecando contra o meu Senhor. O que eu estou fazendo é contra o meu Senhor. A minha esposa é quem vai ter o malefício físico do meu pecado, da minha maldade. Mas eu estou pecando contra o meu Senhor. Aliás, é bom você falar isso. Eu não conheci alguém que por estar apaixonado deixou de trair a sua mulher. Estar apaixonado não faz um homem deixar de trair a sua mulher. O que faz um homem ser fiel à sua mulher é quando ele se torna fiel a Deus. Amém. Quando o poder de Deus, o amor de Deus invade o nosso coração, ele transforma homens comuns em homens fiéis. Fidelidade é um fruto do Espírito. É isso mesmo. A forma de combater esse mal do século é você ter a disposição de perder a própria vida, de perder um olho, de perder uma mão, para que você não ofenda o coração do Senhor através de um pecado consciente. E o bacana é que obedecer essa ordem do Senhor, essa lei de Deus, mano, ela traz um padrão para dentro do casamento muito interessante. Porque eu lembro quando o Senhor estava fundamentando a minha esposa. E quando começou a entrar esses textos, esse ensinamento do Senhor na minha casa, o prazer, a gratidão por ter uma esposa, o prazer, o quanto eu me senti grato ao Senhor por ter uma mulher, por Ele me presentear com uma esposa, por eu poder ter ela como uma comigo, por a gente ter uma família junto, cara, mudou tudo, ficou totalmente diferente. Tudo se encaixou no lugar. A maternidade dela, os filhos que nós tivemos, o João Paulo que veio quando nós já éramos convertidos a Ele, mudou totalmente na minha mente e no meu coração, e não foi nada forçado, é algo que o Senhor transformou dentro de mim. Até porque antes do Senhor vocês não eram casados. Não, né? nós Vocês vivíamos em pecado de fornicação. Nós vivíamos em fornicação, nós éramos amaziados, vivíamos em fornicação por 7 anos. Entendeu isso? Eric, Isso era uma estar com relação uma sexualista. pessoa sem ser casado, segundo as Escrituras, é um pecado e chama-se fornicação. Eu e a minha esposa, Eric e Gladys, quando nós entendemos o governo de Cristo em nossa vida, quando nós tivemos essa oportunidade que o Senhor nos aceitou, Jesus nos deu essa chance, a primeira coisa que foi encaixada como princípio no meu coração, manos, a primeira coisa é que o meu relacionamento com a nega era fornicação. O Senhor me deu ela como esposa, Ele me falou isso aquele dia, mas ela não era minha esposa. E nós, naquele mesmo dia que essa notícia chegou no meu coração, nós nos separamos. Nós não ficamos mais juntos até o dia do casamento. Isso durou 42 dias, onde nós não tivemos mais um relacionamento de fornicação. Bom, aí entra a pergunta que o Danilo fez. O que é um casamento? Primeiro vamos entender que Jesus não mudou de assunto. Ele continua falando sobre o conceito do que é não adulterar, ok? Por que Jesus abordou essas duas realidades? Porque essa era a prática de vida daquela época e ainda é hoje. Então ele continua falando como não adulterar. Lê o 31 e 32 para mim, Gladys, por favor. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher,
exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ótimo. É a primeira coisa que eu preciso desfazer dos intelectuais da internet aí e da fé. Tem algumas pessoas que, para justificar o seu entendimento ou sua flexibilização da verdade, eles estão dizendo que existe diferença entre o repúdio e o divórcio. Não é verdade, amados. Em todos os dicionários bíblicos e mesmo os seculares, você vai encontrar na definição de repúdio a palavra divórcio. E na definição de divórcio a palavra repúdio. Sabe o que isso quer dizer? Que é a mesma coisa, tá bom? Então, é o ato de você deixar a sua esposa, sendo ela a sua esposa, e procurar uma outra mulher. É disso que Jesus está falando. Só que eu não quero entrar no mérito do que é ou que deixa de ser. Eu quero agora te chamar a compreender o que Deus pensa sobre o assunto. Então, nós selecionamos alguns textos aqui, exatamente 6 textos, talvez apareça mais algum, onde nós vamos entender a mente de Deus sobre o que é casamento e o que não é casamento. O que é relação sexual lícita, aprovada, e o que é uma relação sexual ilícita, não aprovada, tá bom? Primeiro texto que nós vamos entender a mente do Senhor. Deu até um loop agora, porque Romanos 11:36 diz: quem compreendeu a mente do nosso Senhor? Mas não é isso que eu quis dizer, não. Eu quis dizer só da gente compreender o que ele pensa sobre esse assunto que ele nos ensinou, ele desejou do que nós aprendêssemos. Então vamos lá em Gênesis 2:18. O que diz aí, Danilão? Gênesis 2:18. É a Gênese, né? A Gênese do casamento. Como é que começou esse negócio de casamento? Então, a gente vai dar a fórmula inicial aqui. Qual foi o number one, né? O pontapé inicial. Nesse texto, mano, além do Senhor falar de como deve acontecer, ele define o que é casamento. Então, a gente vai ler e depois a gente conversa. Bacana. Tá lá. E bacana que esse texto traz... Eu estava pensando em algo que eu quero falar depois para vocês aqui, é muito interessante. Muito interessante que eu falo, porque para mim mexeu muito comigo pensar nisso, sabe? Mateus 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Qual é o objetivo do casamento, então? Unidade. O homem não estar só. Ok? Objetivo. Ponto, o alvo, né? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, qual é a identidade que Deus lhes deu para a mulher? Uma auxiliadora. Ou ajudadora que lhe seja idônea, adequada. Mesmo tamanho, mesma estrutura, mesma vida, mesma dimensão, mesma natureza, mesmo DNA. Lhe seja idônea. Todo lugar que se coloque uma mulher que não seja de uma ajudadora idônea é exatamente o lugar contrário ao que Deus colocou. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Eu acho que aqui a gente já pode ir para o 21, né, mano? Não. Lê tudo, continua, por favor. Então vamos lá. 20. Deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e a fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Virou até poeta, cara. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. É verdade, né? Ficou um Dom Juan. Por isso... Deus caprichou pra Adão, né? Mas imagina ele na hora que ele acordou, os olhinhos brilhando com aquele negócio bonito. Como é que o Eric fala? Aquele pedação de carne, coisa mais linda na frente dele. Rapaz, ele derreteu. Virou poeta na hora. 24.
Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, o homem e sua mulher... Vocês viram que Deus aí definiu o que é casamento? Exatamente. Beleza. Um e outro. Um e outro, o homem e sua mulher, Deus deu a mulher para o homem, estavam nus e não se envergonhavam. Então, manos, tem alguns segredos aí. Primeiro que esse texto é rico em princípios de como o negócio funciona. Sabe o que isso quer dizer? É que homem e mulher não voa. Se tentar voar a lei da gravidade, vai tacar no chão. Entendeu? É a mesma coisa. De outro jeito não funciona. Mas Deus define nessa palavra aí no versículo 24 o que é casamento. Ele diz, deixará, pois, o homem seu pai e mãe, e isso nós definimos como uma característica, pacto mútuo. Eu deixo o meu pai e minha mãe. Minha esposa deixa o pai e a mãe dela. Isso é um pacto que eu e ela fazemos. Não tem como ir para uma cama de casamento, para uma vida a dois, com o pai e a mãe junto. Dá problema. Aliás, não precisa nem dizer isso, você já sabe disso por experiência. Primeira coisa que acontece no casamento é o pacto mútuo. Segunda coisa, ou deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Isso tem um impacto sobre a sociedade que nós estamos inseridos. É necessário um reconhecimento social, um reconhecimento civil dessa situação. A nossa sociedade precisa ter uma representação de que, a partir de agora, estamos casados. Na sociedade brasileira, casamento é feito através de um contrato de núpcias, registrado em cartório depois do edital de proclamas. Até aí a nossa sociedade não reconhece o casamento. Ah, Eric, mas união estável. União estável é união estável, não é casamento. Ah, mas tem o mesmo direito, mas não é casamento. A gente está falando de casamento. A gente não está falando de união estável, tá? Eric, se eu casei só no civil e não casei no religioso, Deus considera aquilo que a nossa sociedade considera como casados. Tá aqui, eu vou me unir à minha mulher. As pessoas vão ver eu unido a ela. Esse é o voto diante de Deus que tem valor. Está aqui escrito esse trem. E serão os dois uma só carne. Relacionamento íntimo. O terceiro aspecto, relacionamento íntimo, sexual. Porque é através do relacionamento íntimo e sexual que eu e a minha esposa fizemos uma pessoa, que é nós dois sendo uma só carne. Não atrapalhando o raciocínio que você está trazendo, mano, essa composição, tem algum sentimentalismo nessa situação toda aqui? Ah, cara, como assim? O que você quer perguntar? Por exemplo, assim, ó, a gente vê aqui um padrão de decisão e cumprimento de princípio que Deus estabeleceu. E é o que a gente vê aqui nesse... A gente falou até que Adão ficou apaixonado, que ele viu aquela mulher maravilhosa, que ele nunca tinha visto. Mas quando eu meditava sobre essa questão do divórcio, eu pensava apenas em uma coisa, mano. Quando um homem e uma mulher decidem se separar, se divorciar, eles estão desistindo do amor, da decisão. Está falando, não vale a pena lutar por ela. Não vamos entrar nisso aí agora, não. Porque a gente primeiro está entrando na conceitualização. Tá? Uhum. Então, o conceito de um casamento é o que haja pacto mútuo, que haja o reconhecimento da sociedade que nós estamos inseridos, e que haja o relacionamento sexual. Se um desses três elementos faltarem, não houve casamento. Exatamente. A bendita lei do repúdio, citado por muitas pessoas que querem justificar a possibilidade de casarem novamente após terem sido casados e terem se separados, a bendita lei do repúdio, ela tratava do aspecto onde o cara, vendo alguma coisa inocente, ele ainda não tinha tomado ela como sua mulher, ele dava a carta de divórcio. Porque se ele tomasse ela como mulher, ele estava encrencado o resto da vida com aquele negócio. Por causa do princípio que Deus havia estabelecido aqui. Então, para Deus, o casamento é quando há o pacto mútuo, o reconhecimento social e o relacionamento íntimo. Houve esses três, há casamento.
Se houve um casamento, existe uma outra verdade. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Está escrito, né? Está escrito. Isso não é uma frase que o padre ou que o pastor inventou lá no dia do seu casamento, não, tá? Isso é bíblico. Mateus 19. Há uma fala clara de Jesus. O que Deus uniu, o homem não separa. Então, quem faz a união? O Senhor. O Senhor faz. O Está homem claro isso? leva a Se sua não houve esposa, né? pacto mútuo, não é casamento. Se não houve reconhecimento social, não é casamento. Se não houve relacionamento íntimo, não é casamento. Até haver casamento, se essa pessoa dissolve aquela associação ou anula o casamento, né? Algumas vezes há uma anulação de casamento. E no futuro se casa com outra pessoa, ela não era casada. Mas se houve os 3 eventos, ela é casada. E se ela é casada, Jesus continua dando ensino. Lê de novo 31 e 32, Gladstone. Não, desculpa, não lê de novo, não. Vamos ler Malaquias 2, do 14 ao 17. Há o casamento. Definimos então, olha, isso aqui é casamento segundo o que Deus diz que é casamento em Gênesis 2. Agora nós vamos entender o que Deus pensa sobre isso. Malaquias 2, do 14 ao 17. Abre lá e lê, por favor. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Quem foi? O Senhor. O Senhor viu e ouviu a aliança que vocês fizeram. Continua, mano, por favor. Com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da sua aliança. Agora ele vai dizer como esse homem foi desleal. O bacana é que o senhor falou é entre ti, mas esse ti segue o padrão de Gênesis. Homem e sua mulher, mulher da sua mocidade. Isso aí. É as escrituras acontecendo na ordem que o Senhor colocou. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, Ou o divórcio. e também aquele que cobre de violência suas vestes, Tá bom, diz meu o irmão. Senhor dos Exércitos. Deus odeia o repúdio ou divórcio. Eu não sei se deu para você entender. Eu vou repetir, sem o óculos, para ajudar. Deus, Criador dos céus e da terra, ele odeia o repúdio ou o divórcio. Vou falar novamente, para fixar. Deus, Criador dos céus e da terra, que uniu o homem e mulher, odeia o divórcio. O Senhor quebraria esse princípio para agradar alguém, mano? Não. Nunca. Será? Porque é um princípio. Palavra- Mas Deus não quer então que eu seja feliz? Você pode estar se perguntando isso. Deus quer sim que você seja feliz. Mas sabe quem tem a receita da verdadeira felicidade? Ele. Por isso ele odeia o repúdio, o divórcio. Provérbios 18, 22. Eu lembrei de um versículo aqui, Hum. apesar de estar tá no Velho Testamento, estava falando aí sobre felicidade. Quando o homem e a mulher casavam, era dado uma ordem assim: durante 1 ano, você não vai assumir cargo nenhum e vai fazer a sua mulher, e vai prover felicidade para a sua mulher. Uau. Não é para que eu seja feliz. Ele ficava afastado 1 ano de qualquer cargo, de qualquer função, para que ele provesse felicidade para a mulher esposa. dele. Dedicação. A concepção da identidade do casal. Caramba, hein, bicho? Vamos ver como é que Deus pensa sobre esse negócio de casamento para funcionar. Abre aí Provérbios 18, 22, meu mano. Agora, o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Tem outro texto de Eu me Provérbios encontrei. que diz que herança vem dos pais, mas a esposa prudente Vem do Vem Senhor. vem do Senhor. Quanta importância isso tem para Deus, cara. Caramba, Muita velho. importância. Isso tem muita importância para Deus. Vamos ler lá o texto de Mateus 19, que vocês citaram aí? Mateus 19.
Nós só estamos pegando textos, amados, que Deus fala o que ele pensa sobre casamento, tá? Começa lá no versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Tá bom. Até qual? Até o 7? Até o 6. Até o 6. Ficou claro o que Deus pensa aí, amados? Mas vamos aprofundar. Lucas 16, ô Danilo, lê para mim aí, por favor. Abre em Marcos 10, por favor. 11 e 12, se eu não me engano. Confere se é 11 e 12 mesmo. Lucas 16 aqui está 18, mas esse é o 18 mesmo. Né? Por favor, continue aí. Perdão. Vou reforçar aqui um pouquinho no 17, fala assim, ó. É mais fácil passar o céu e a terra do que uma só vírgula cair da lei. Vai. Esse é o 17. 18. Todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério. Não, peraí, isso aí é complicado de entender. Lê de novo essa parte aí para ficar bem claro. Ó, nós não vamos dar opinião para não confundir sua cabeça, tá? Nós só vamos ler a ordem de Jesus para você. Todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério. Tá bom, entendido. E quem desposar uma mulher repudiada por seu marido, comete adultério. Qual versículo que foi agora? 18. 17, Lucas 18. 17, 18. No 17, ele só dá uma reforçadinha na lei, que é assim, é mais fácil passar o céu e a terra do que uma só vírgula cair da lei. Aí ele traz esse... Posso repetir? Qual livro? Lucas. 16, Novo Testamento. Lucas foi conhecido, queridos, porque ele era um cara que escrevia de forma investigativa. Ele era médico, ele era um cara extremamente detalhista. Então ele se ocupava em que os detalhes ficassem absurdamente claros, ok? Lê de novo, querido, para ajudar o pessoal a entender. Vamos. Lucas 16, Lucas capítulo 16, versos 17 e 18. É mais fácil passar o céu e a terra do que uma só vírgula cair da lei. Todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério. E quem desposar uma mulher repudiada por seu marido, comete adultério. Sério que então Deus não quer que eu seja feliz? Quer, por isso que ele disse isso para você. Agora, se a sua felicidade vai custar de outros, então sim, Deus não quer que você seja feliz. Porque ele sabe que a verdadeira felicidade está em que você e eu nos apresentemos como um sacrifício vivo diante dele. Você entende o que é sacrifício vivo? Marcos 10, Gladson, por favor, meu irmão. Versículo 11 em diante, se eu não me engano. 11 e 12, ele fala assim: e ele lhes disse... Não, lê o 10 então. O 10. Acho interessante a gente dar um contexto um pouquinho antes aqui, porque foi um diálogo, novamente, dos fariseus, questionando a questão do divórcio e tudo. E aí... em casa, no 10 ele fala assim, ó, em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, sobre o divórcio. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Caramba. Extremamente fácil de entender, né? Agora vamos em Efésios 5. Como é que funciona, Érica, esse negócio de casamento? Só funciona desse jeito aqui, versículo 25, mano, por favor. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Só funciona se for desse jeito. Esposas... 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor.
Só funciona, amados, casamento, se for nesse modelo. Ah, Eric, mas aqui essa versão sua é desatualizada. Para de conversa fiada. Se você quer ser feliz, tem que seguir o princípio. Você não vai voar, existe lei da gravidade. Posso trazer um texto aqui de Colossenses 3, mano? Por favor. Colossenses 3, 18 e 19. Vós, mulheres, submetei-vos ao vosso marido, como convém no Senhor. Mulheres, vós, mulheres, submetei-vos ao vosso marido, como convém ao Senhor. Então lê 1 Pedro 3 aí, Gladys. E 19. Maridos, amai as vossas mulheres, ou a vossa esposa, e não a trateis com mau humor ou com amargura. A parte que fala dos maridos, como deve tratar as esposas. 1 Pedro 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Vocês sabem o que é discernimento? É eu saber como eu devo tratar a minha esposa. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida. Ah, não tem uma graça maior, não? Não. Tá bom. Para que não se interrompam as vossas orações. Rapaz, Qual é a consequência de não tratá-la dessa forma? Orações interrompidas. Se eu trato mal a minha mulher. engraçado que esse assunto o Senhor ele vai discorrendo, né, ali no Novo Testamento, e só melhora, né? E chega a esse ponto. Agora nós vamos ler o capítulo 7 de 1 Coríntios. Ô, manos, hoje tá legal demais. Hoje a gente não tá precisando nem falar. Só tá lendo, né? Como o nome é Sã Doutrina, a gente só tá lendo. Queridos, entendam isso em nome de Jesus. E agora Paulo vai falar de algumas coisas que ele ensina sobre o casamento, mas ele fala também aos solteiros. Então essa palavra, essa parte da sã doutrina, não é só para casados. E Paulo ele separa com muita graça, com muita fidelidade, a opinião de Deus que está nas Escrituras, da opinião dele pessoal. Só que agora compõe as Escrituras. E nós queremos transmitir a você com a mesma fidelidade que Paulo teve a ocupação de transmitir aos irmãos do primeiro século, ok? Lê aí, Danilão. Vamos lá então, 1 Coríntios capítulo 7 todo, do 1 ao 40. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a sua esposa. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também sou eu. Ele se refere a isso porque ele mesmo não era casado. Ele vivia uma vida casta por amor ao Senhor Jesus. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, o outro, de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também vivo eu. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, os casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Agora vai abrir colchetezinhos. Repete, por favor, isso aí. Vamos lá. Versículo 10. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido.
Não leia os colchetes. Vamos direto então. E que o marido não se aparte de sua mulher. E que o marido não se aparte de sua mulher. Quem disse? Deus. O Senhor. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Entendeu, queridos? Ele falou assim, ó, o conceito de Deus sobre o tema casamento é o seguinte: mulher, não larga o marido. Marido, não larga a mulher. Não E rola. ponto final. Exatamente. Se você começar a entender a perspectiva de felicidade, de prazer, de vontade, sob a perspectiva de Deus, você vai encontrar isso. Você já não precisa mais do seu marido, da sua mulher, ser assim ou ser assado. O eixo da perda da verdadeira felicidade está em que muitas das vezes nós nos validamos no pai, na mãe, no irmão, no amigo, na mulher, no marido, nos filhos. E é uma sequência de frustrações a vida inteira. E muitos chegam ao ponto de tirar a própria vida. Porque chega um momento que a pessoa se desilude, se frustra consigo mesmo e perde a esperança da vida. Deus guarda a mente humana, o psique humano, quando ele fala assim, ó, esse lugar que você está colocando o outro é meu. Ponha a mim nesse lugar. Trono, governo. Aí agora ele vai aconselhar o Paulo. E ele diz bem claramente, agora falo aos demais, eu, não o Senhor. Por favor, querido. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Sabe o que é curioso? É que ele falou assim, ó, Deus manda que a mulher não deve abandonar o marido e o marido não deve abandonar a mulher. Agora eu aconselho que a mulher não deve abandonar o marido e que o marido não deve abandonar a mulher. Paulo trouxe um conceito novo. E ele fala, Ele repete que Deus te malandro. e ele ainda traz o benefício da pessoa que é incrédula, por causa do meu relacionamento com o Senhor, por ser discípulo. Eu ainda vou beneficiar eu vou o incrédulo. beneficiar a incrédula, ela vai ser santificada. Isso se eu entender que o objetivo dessa relação é eu dar a minha vida e não ser feliz. Ó, que interessante. Então quer dizer que o divórcio, qual que é o primeiro ato de quem está querendo se divorciar? Abandonando o amor. Abandona a vida de Deus. Eu decido que eu não quero mais dar vida para minha esposa. Simples assim. Nesses ensinos, manos, Deus está nos ensinando claramente que o compromisso de que eu seja feliz é dele. Exato. No momento que eu decido fazer algo em prol da minha felicidade, eu tirei da mão dele a responsabilidade. Então, quando eu me caso, então, por uma satisfação íntima ou até mesmo por um padrão de sociedade, que é bom estar casado, é bom ter uma esposa, ter esse padrão. Então, isso é pecado? É pecado. o alvo de Deus. Porque eu me caso para quê? Para salvar uma donzela todos os dias. A mesma, todos os dias. A minha felicidade é fazer a minha esposa feliz. Porque o marido, vou repetir o versículo 14, tá? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. E em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ele liberou aí para casar de novo, Danilo? Negativo. Ele só liberou para, se o cara quiser sair, eu não me sinta culpado por isso. Vai. Se a mulher que é incrédula quiser sair, eu não posso me sentir culpado ou reprovado por isso. Até porque se alguém casar com uma mulher repudiada, torna ela adulta. Ela me abandonou. E vice-versa. Ela me abandonou. Eu tenho o direito. Não. Você tem o direito Exatamente. de não se sentir culpado. Exatamente. De ficar em paz. Isso. Versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 7, agora verso 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Ele mudou de assunto aí, Danilo? Não. Então tá bom. Pode continuar.
A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. Nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Aleluia! Então o que vale... Paulo está dizendo assim, ó, só para você não ter dúvida do que nós estamos falando, tá, pessoal? Paulo está dizendo assim, ó, a questão não é qual regra você tem que seguir. É o que Deus pensa sobre esse assunto. É isso que importa a um filho de Deus. Amém. 20. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Vou repetir isso aqui, manos. Versículo 23 de 1 Coríntios 7. Por preço fostes comprados. Qual o preço? Sangue do Cordeiro. Sangue do Cordeiro, sangue de Jesus. Não vos torneis escravos de opiniões de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Porém, dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. Com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Novamente o Senhor nos ensinando como funciona o casamento, viu? Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao seu marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem. Quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. É maravilhoso porque não precisa nem explicar.
Então, como nós dissemos, amados, não é um assunto polêmico. Não. A polêmica nasce de todo o desejo da desobediência, da relativização, de alargar um pouco mais a porta, de tornar o reino de Jesus um pouco melhor. Imaginem, amados, um homem tentando tornar o governo de Deus um pouquinho melhor, mais acessível. Pois é, o nome disso nasceu lá no umbigo de Satanás, chama-se teologia liberal. Hoje em dia a gente pode dizer que isso é alargar a porta que é estreita. E a boa notícia é que a porta ainda continua estreita e ainda tem uma cruz no meio dela. Amém. Então quero animar você a compreender essa palavra de forma simples. Note que essa palavra, ela não é só para casados. Ela também é para solteiros, ela também é para viúvas. Ela é para todos que desejem ter uma vida próxima ao Senhor, uma vida de santidade. Amém. A grande mentira de Satanás, essa semana um dos presbíteros estava contando para mim que essa semana ele ouviu de um irmão assim, não, mas todo mundo peca. Hoje eu pequei diversas vezes no dia, perdi a conta de quantas vezes eu pequei. Isso não é verdade. É para a santidade que nós fomos chamados. E se você tem uma vida onde você não consegue controlar o seu pecado, então você ainda é escravo do pecado. Ou seja, você não nasceu de novo. Eu não estou dizendo que é o caso desse irmão, tá? É só uma alegação que ele fez, equivocada. O que eu quero animar você é que o poder de Deus nos dado pelo Espírito Santo nos leva a uma vida de perfeita, plena e total santidade, exatamente como o Senhor. É bem verdade que eu não posso considerar pecado a opinião que alguns tenham a meu respeito, porque opinião todo mundo vai ter. Eu preciso pautar a minha vida pela verdade bíblica e compará-la e viver assim. Amém. Amém. E um dos frutos que o Senhor nos dá, uma vez batizados, é o domínio próprio. Amém. Amém. Um dos frutos do Espírito. Gálatas 5:22. É o domínio próprio. Exatamente. É justamente a capacidade, pelo poder do Espírito Santo, eu dizer não para mim mesmo. Amém. É por isso que nós nos tornamos indesculpáveis. Porque nós temos o Senhor, nós temos a palavra. Aliás, nós pertencemos ao Senhor, temos a palavra e temos o Espírito habitando dentro de nós. Não há desculpa para cometer o pecado. Aliás, o espírito do anticristo diz que ele não veio em carne, não reconhece que ele veio em carne. Ora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, se ele não veio em carne, ele ainda estava cheio do poder de Deus. Se ele não estava vazio da forma de Deus, como a Bíblia diz que estava, então eu tenho uma desculpa para eu continuar pecando como eu peco. Mas se ele estava vazio da forma de Deus e era homem exatamente como eu, e isso as Escrituras afirmam, então não há mais desculpa. Então, dando nome, como o Senhor Jesus deixou muito bem claro nas Escrituras, dando nome ao pecado. Então, aquela palavra que muitas vezes é citada como o recasamento. Então, o nome do recasamento não é recasamento, adultério. Vamos considerar de forma lógica. Uhum. Em algum texto aqui, vocês viram a palavra recasamento? Não, então esse assunto nem entra aqui nesse... É adultério. Nessa gravação, já vai falar live de novo. Nessa gravação, recasamento nem entra. Então, o Senhor fala sobre vida de solteiro, sobre casamento, adultério. Pronto. Ponto final. E acabou. Não tem. Estamos justos e acordados? Caramba. Com certeza. Essa é só a palavra do Senhor, que essa doutrina alcance seu coração, alcance o nosso coração, que nós nos mantenhamos fiéis, zelosos pela sã doutrina, que todas as nossas relações sejam redimensionadas por ela, para a glória de Deus, para que nós possamos descobrir o que é verdadeiramente vida abundante. Amém. Tenha uma vida abundante nessa semana, viu? Amém. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. Até o próximo domingo. Um abraço. Recadinho para vocês. O livro da Rede Os Nós. Site www.oreinoeditora.com. Tem um monte de livros bons lá, mas compre um livro da Rede Dos Nós e distribua, dê de presente, abençoe e seja abençoado. Em nome de Jesus. Outro recadinho para vocês. Dá o like, compartilha,
manda para os seus amigos. Se inscreve no manda canal. pra sua família. Comente. Isso mesmo. Fale conosco, nos chama para tomar café. Ainda está com dúvida? Abre a palavra e fala, Senhor, me Exatamente. ensina mais sobre o assunto. Exatamente. Ele vai sentar do seu lado e vai te ensinar. Vai nas escrituras e confere todos esses textos que nós estamos aqui, leia eles, medita neles e faz exatamente o que o Gladstone falou. Chama o Senhor para esse Pro assunto tete a contigo. tete, né? Se você não tem medo de confusão, nem de perseguição, e você tem alguém que você ama que está num contexto de recasamento ou da prática de adultério, convida ele para assistir essa gravação, esse episódio da Sã Doutrina com você, tá bom? Que Deus guarde a sua alma e transborde vida abundante sobre você. Amém. Amém. Se você não é o quê? Polêmico? Porque se mandar... Se for polêmico, esquece. Aí não dá. Se mandar, vai dar Eu pau. tava lembrando aqui, tanta gente, tanto versículo fora de